beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula de aprofundamento em Ciências da Natureza. Meus queridos, vamos começar aqui a nossa aula de aprofundamento voltado para a disciplina de Física, né? E no tema de hoje a gente vai tratar da dilatação térmica superficial dos sólidos. Dia 18 de outubro é a nossa data, tá? Dia 18 de outubro é o nosso encontro de hoje. Tema: dilatação térmica dos sólidos. Aprofundamento, Ciências da Natureza, disciplina de Física é o nosso tema de hoje. E, olha só, estaremos trabalhando comigo, professor Caio Breno, estará com vocês em mais uma aula de Física. Beleza? Galerinha, vamos então observar o nosso objeto do conhecimento, que é dilatação térmica superficial dos sólidos. Objetivo: analisar a ocorrência da dilatação superficial dos sólidos em situações do dia a dia e, no momento que a gente relaciona da teoria com a prática, a gente vai resolver questões durante toda a aula e destinar algumas dessas para casa. Beleza? Então, para a gente começar o nosso conteúdo de hoje, a gente vai tratar aqui da definição do que é a dilatação térmica superficial. Galerinha, dilatação térmica superficial, ela é uma dilatação que vai acontecer de acordo com a variação de temperatura do corpo. Olha aí, eu vou ter uma variação de temperatura, uma mudança de temperatura do corpo e, devido a essa mudança de temperatura, eu vou ter uma diminuição, ou seja, compressão, ou um aumento, ou seja, dilatação, das medidas de superfície. Então, todas as vezes que o objeto ele muda, ele altera as suas dimensões, as dimensões no quesito superfície, e essas dimensões são alteradas a partir da mudança de temperatura do objeto, aí, galerinha, o que acontece? Eu tenho fenômeno de dilatação térmica. Ok? Galerinha, aí a gente vai perceber o seguinte, que a dilatação térmica, voltar aqui para vocês, ela é um fenômeno que vai acontecer, galerinha, quando essa moeda, por exemplo, ela vai ser aquecida. Você observa que ela tem uma dimensão, ela tem uma temperatura. E após receber uma certa quantidade de calor, ela aumenta a sua temperatura. E também vai aumentar as suas medidas. Então, você observa até que a moeda ela sofreu uma alteração na sua superfície após ter um contato direto com uma fonte térmica e, consequentemente, alterar aqui a sua temperatura. A consequência desse aumento de temperatura é você ter uma compressão ou uma dilatação da superfície. Compressão, todas as vezes que a substância diminuir as suas medidas, e dilatação, todas as vezes que a substância
aumentar as suas medidas. Perfeito? Galerinha, dilatação térmica superficial, ela vai seguir essas regrinhas, essas expressões, tá bom? Vamos lá. A primeira expressão é a que relaciona variação da superfície. Bora lá. A variação da superfície, ou ΔS, será igual à superfície inicial vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Beleza? Galerinha, ainda tem um outro porém. Qual é o porém? Eu tenho mais outras duas expressões. Vamos lá para a segunda expressão. O ΔS, ele pode ser expresso como a superfície final menos a superfície inicial. Beleza? Superfície final aqui, ele representou apenas como S. E superfície inicial, ele representou como S0 ou SO. S0 porque é a superfície no marco zero. Ou SO porque é a superfície de origem. Bom? Então, a nossa expressão, ela então se transforma em S menos S0 igual a S0 vezes beta vezes variação de temperatura. Ou seja, o espaço final menos o espaço inicial é igual ao espaço, a superfície inicial, vezes o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Porém, o meu coeficiente de dilatação superficial, ele vale 2 vezes o alfa. Ou seja, ele vale 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, lá da dilatação térmica linear do nosso último encontro. Então, galerinha, o que vai acontecer? Eu também posso expressar a minha expressão de acordo com esse coeficiente. Então, a segunda expressãozinha, eu só troco aqui o coeficiente, tá? Então, no lugar de beta, eu coloco 2 vezes o alfa. Pode acontecer também, tá? Vai depender da situação. Então, não esqueça, ΔS é a dilatação superficial ou variação da superfície, sempre medida em metros quadrados ou centímetros quadrados. Superfície inicial também com as mesmas medidas, né? Metros quadrados ou centímetros quadrados. Superfície final também em metros ou centímetros quadrados. Coeficiente de dilatação superficial tem uma unidade de graus Celsius elevado a menos 1 e a variação de temperatura tem que estar em graus Celsius. Show de bola, jovens? Bacana? Então, você tem que guardar essas expressões, tá? Tem que guardar essas unidades também, que a gente vai precisar já já nas nossas questões. Beleza? Para isso, eu vou dar um timezinho de 2 minutinhos para vocês e a gente volta já. 2 minutos.
Vamos lá, galerinha. Vamos que vamos que vamos. Estamos de volta aqui para nossa aula, tá? E aí, a gente vai agora observar uma situação, tá? Uma observação que foi a mesma observação que eu acabei de citar agora há pouco. Como que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, ele vale 2 vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Galerinha, é só você imaginar, você pensar o seguinte. Como eu estou variando essa superfície, o que vai acontecer? Se eu tive variação da superfície, então é porque eu tive o crescimento de 2 comprimentos. Por exemplo, o comprimento aqui da base e o comprimento aqui da altura dessa figura geométrica, tá? Galerinha, assim eu posso dizer o seguinte: como o alfa ele representa a dilatação em uma dimensão, quando eu dilato 2 dimensões, eu tenho 2 vezes uma dilatação de uma dimensão. Deu para entender? Olha só. O alfa, ele representa a dilatação em uma dimensão. Se a dilatação na área representa uma dilatação de 2 dimensões, quer dizer que eu dilatei a dimensão da base e dilatei a dimensão da altura. Portanto, jovenzinhos, eu dilatei 2 dimensões lineares. Logo, o beta é assim que ele se torna igual ao alfa, né? 2 vezes o alfa. Além disso, eu tenho outra análise a fazer. Quando nós temos uma chapa furada, o furo ele vai dilatar como se fosse, na verdade, seguindo a proporção da dilatação da chapa. Tá bom? Você observa aqui que o furo tinha uma área inicial a 0. E a chapa tinha também essa área inicial. A chapa, ela sofreu esse aumento. Então, o furo da chapa vai sofrer um aumento proporcional. Ok? Então, a área vai aumentar, portanto, o buraquinho dessa chapa também vai aumentar. Segue a mesma proporcionalidade. Perfeito, jovens. Show de bola. Vamos então para as nossas questõezinhas, tá bom? Questãozinha de número 1 diz o seguinte: um paralelepípedo de 50 graus Celsius tem dimensões de 20 centímetros e 40 centímetros. E é constituído por um material cujo coeficiente de dilatação linear vale 5 vezes 10 elevado a menos 6. Lembrando, aqui ele já deu as dimensões e também já deu a temperatura inicial desse paralelepípedo. Determine o acréscimo da área, ou seja, determine aí a dilatação sofrida pelo paralelepípedo quando aquecida a uma temperatura de 150 graus Celsius. Galerinha, então o que a gente vai analisar? Eu vou analisar que, inicialmente,
eu tenho um paralelepípedo de dimensões 20 e 40 centímetros. Então, nesse caso, a gente já pode calcular a área desse paralelepípedo. A área do paralelepípedo será 20 vezes 40. Qual será essa área então, galerinha? A área do paralelepípedo será 800 centímetros quadrados. Então, essa daqui será a área inicial. Perfeito. Galerinha, vamos então, meus anjos, descobrir agora qual foi a dilatação sofrida por esse paralelepípedo. Área ou superfície, você pode colocar A ou pode colocar S. Vamos colocar aqui ΔS. Né? ΔS, que é a dilatação superficial, será igual ao espaço, né, a área inicial, vezes beta, vezes a variação de temperatura. Galerinha, a dilatação superficial será a área inicial, que é 800, vezes beta. Quanto é que vale o beta? Eu não sei, eu sei quanto é que vale o alfa, né? Que é o coeficiente de dilatação linear. Ele vale 5 vezes 10 elevado a menos 6. Porém, galerinha, esse é o alfa. Mas eu sei que o beta vale 2 vezes o alfa. Ou seja, vai valer 2 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6. E a variação de temperatura, galerinha? Quanto é que fica? Variação de temperatura seria a temperatura final, que é 150, menos a temperatura inicial, que é 50. Então, 150 menos 50 dá 100 de variação. Aí, meus anjos, eu vou ter que transformar tudo para notação científica, né? 800 em notação científica é 8. Bora lá. 8 vezes 10 elevado a 2. Aqui eu fico com 2 vezes 5, que dá 10, que é 10 elevado a 1, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a 2, que é o 100, transformando para a notação científica também. Tá bom? Galerinha, o que a gente vai observar aqui agora? Vou usar a propriedadezinha lá das potências decimais. Eu conservo a base e somo os expoentes. Somo se tem sinais iguais, subtraio se tem sinais diferentes. Então, eu repito aqui o 8. E aí, galerinha, quanto é que fica de potência? Eu tenho 10 elevado a 2, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2 lá no finalzinho de novo e o 10 elevado a menos 6. Tudo que é positivo eu somo. Então, 2 mais 1 mais 2, 5. Confere? E o que é negativo eu subtraio. Então, fica menos 6, né? Negativo, com 5 positivo. Então, 5 menos 6 dá menos 1. Confere? Isso em centímetros
quadrados. Beleza? Se a gente quiser determinar, então, isso em números decimais, eu encontro o ΔS igual a 0,8 centímetros quadrados. Certo, galerinha? Então, deu para a gente conseguir encontrar aí, né, a nossa variação, o nosso acréscimo de área. Certo? Vou te dar um timezinho de 2 minutinhos e a gente volta já. 2 minutos. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Show de bola. Tranquilos. Galerinha, voltando aqui para a nossa aula, a gente vai para a próxima questãozinha, né? Respondemos a primeira, vamos aqui para a questãozinha de número 2. Um mecânico de uma empresa de autopeças, durante uma montagem de um automóvel, começou a observar as peças dos carros em que realizava manutenção. O mecânico verificou que uma arruela de metal, em temperatura ambiente, possuía raio interno R0, Rzinho 0, e raio externo R0, tal como representado na figura abaixo. Ao ser aquecida a uma temperatura de 300 graus Celsius, o mecânico verificou que, bora lá, o raio interno diminui e o raio
externo aumenta. Letra B, o raio interno fica constante e o raio externo aumenta. Letra C, o raio interno e o externo aumentam. Letra D, o raio interno diminui e o raio externo fica constante. Ou letra E, o raio interno aumenta e o externo fica constante. Galerinha, a gente tem que lembrar que quando eu tenho uma chapa furada, o que acontece externamente, internamente também segue a mesma proporção. Então, se o raio externo vai aumentar, já que sofreu um aquecimento, o interno segue a mesma proporção. Os dois, eles vão sofrer um aumento. Certo, galerinha? Beleza? Então, vamos ter aí letra C como o gabarito correto. Beleza, jovens? Show de bola? Próxima questãozinha. Vamos de questão de cálculo. Um quadrado de lado de 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. Determine a variação da área nesse quadrado quando aquecido em 80 graus Celsius. Galerinha, então, como ele é um quadrado de lado 2 metros, então é só você lembrar que a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, eu tenho uma área que é L vezes L, ou seja, 2 elevado a 2. Então, a área vale 4 metros quadrados. Beleza? Achamos aqui a nossa área inicial. Ou seja, a nossa superfície inicial. Vamos agora, galerinha, para o cálculo da variação. Tá bom? Então, vamos lá. A variação de superfície será a superfície inicial vezes beta vezes a variação de temperatura. Meus anjos, a variação de superfície, ela será a superfície inicial que a gente achou igual a 4, vezes o coeficiente de dilatação superficial, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a variação de temperatura, que é 80 graus Celsius. Então, fica, a gente primeiro multiplica os números 4, 1,6 e o 80, tá? Então, fica quanto, pessoal? 4 vezes 1,6 vezes 80 dá 512, certo? Vezes 10 elevado a menos 4. Portanto, o meu ΔS, ele será, né, a variação de superfície será um número que tem 4 casas decimais para a esquerda, por conta desse menos 4. Né? Então, fica 0,0512. Confere? Você vai voltar 4 casazinhas decimais partindo a partir do 2. Então, olha só. 1, 2, 3, 4. Viu? Tranquilidade? Então, a gente vai ficar, galerinha, com 0,0512. Show de bola? Isso em que, professor? Metros quadrados.
Belezinha? Tranquilidade. Observe que não mudou muita coisa, né? Do nosso exemplo de cálculo da primeira questão para esse segundo. Nós sempre vamos trabalhar com as expressões de superfície dessa maneira. Ele sempre vai pedir nas questões a variação de espaço, né? Que no caso é a variação de superfície. Perfeito, galerinha. Show de bola. Vamos para uma próxima questão? Bora lá? Quarta questão vai pedir o seguinte. Uma chapa de alumínio tem um furo central de 100 centímetros de raio, estando numa temperatura de 12 graus Celsius. Então, eu tenho uma temperatura inicial de 12 graus Celsius e eu tenho um furo central de 100 centímetros de raio. Sabendo que o coeficiente linear do alumínio é 22 vezes 10 elevado a menos 6, a nova área do furo, quando a chapa é aquecida a 122 graus Celsius, será equivalente a qual valor em metros? Bora lá. Galerinha, aqui nessa quarta questão, a gente vai primeiro determinar a área desse furo. Como é uma área circular, então eu tenho que lembrar da área do círculo ou da área da circunferência, que é πr ao quadrado. Então fica π vezes o raio ao quadrado. O raio, como ele quer, na verdade, a dilatação em metros, eu tenho que transformar o raio para metros. Eu tenho 100 centímetros de raio. Transformando para metros, esse meu raio ele vai para 0,1 metros. Opa, desculpa. Ele vai para 1 metro. São só duas casinhas decimais de centímetros para metros, né? Então, ele vai para 1 metro. Então, vai ficar π vezes 1 ao quadrado. Então, a área será 1 vezes π, dá o próprio π, isso em metros quadrados. Beleza? Achamos aqui, então, a nossa área. O que a gente vai fazer agora, galerinha? Tentar encontrar a nossa variação, né? A nossa variação de área. Olha só, essa área aqui é a área que eu estou chamando de área inicial. Perfeito. Galerinha, outra coisa que a gente deve encontrar é o valor de beta. O beta, ele vale 2 vezes alfa. Nessa questãozinha, ele também me forneceu o valor apenas do alfa. Então, eu vou ter que multiplicar por 2 o valor desse 22 vezes 10 elevado a menos 6. Então, o beta ele vai ser 44 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bom? Então, aqui também é outra grandeza que a gente deveria encontrar antes de achar qual é a variação da superfície. E, para finalizar, tem a variação de temperatura também, né?